Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caros ouvintes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico Raio-X da Bíblia. Como introdução ao nosso estudo, vamos rezar o Pai Nosso da Paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, dai-nos a paz, Senhor. Santificado seja o vosso nome. Fazei que vivamos todos como irmãos, porque só assim é que o vosso nome é santificado. Venha a nós o vosso reino, o reino da verdade, justiça e paz. Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é que todos os vossos filhos vivam em paz, assim na terra como no céu. A paz que reina no céu, reine também neste nosso mundo. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, e que a comida e os bens materiais não sejam motivo de divisão entre nós. Perdoai as nossas ofensas. Tende piedade de nós, porque a guerra é uma ofensa a vós, que sois o Pai de todos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ensinai-nos a não pagar o mal com o mal. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação de fomentar e fazer guerras. Mas livrai-nos do mal. Assim seja, Senhor. Livrai-nos do mal da guerra e dai-nos a vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje proponho-vos o tema do Amém. O uso do Amém na Bíblia. Desta palavra Amém, que é muito usada. Então, vamos aprofundá-la a partir das Sagradas Escrituras. O Amém é uma palavra muito usada na Bíblia, nas religiões também, nas várias religiões do mundo, usa-se esta expressão Amém. É importante revisitarmos o seu significado e a maneira como ela é usada na Bíblia, com o objetivo de não só aprofundar, conhecer alguns elementos sobre esta palavra Amém, mas sobretudo para que, de fato, possamos enriquecer a nossa oração. Estamos no ano da oração, em preparação para o jubileu dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Então, o Papa promulgou 2024, o ano da oração. Então, estamos a tratar, neste programa Raio-X da Bíblia, estamos a tratar temas concernentes à oração, a temática da oração. Já vimos algumas figuras bíblicas
muito, digamos, proeminentes na oração. Já vimos também outras temáticas, já explicamos o Pai Nosso, do ponto de vista da Bíblia, o que significa. Hoje, então, vamos aprofundar esta palavra Amém, para um bocado nós também, ao usarmos esta palavra, possamos fazê-lo conscientes do que significa e possamos, de fato, melhorar a nossa oração, não só neste ano 2024, que é o ano da oração, mas também sempre, todos os dias da nossa vida, possamos fazer um bom uso desta palavra Amém. Agora, Amém é uma palavra hebraica cuja raiz significa assegurar, sentir-se firme. Este é o significado desta palavra Amém. Nós temos até traduzido assim seja, tipo consentir, apoiar, mas a palavra, digamos, original, a raiz desta palavra significa assegurar, significa sentir-se firme, sólido. E é por isso que é empregado no sentido de confirmar ou reforçar uma ideia, ou reforçar um discurso, ou reforçar uma oração. Então, Amém. Então, se formos ler Números 5:22, vemos que o Amém é usado para aceitar ou ratificar uma maldição. O Amém no Antigo Testamento é usado para aceitar ou ratificar uma maldição. Números 5:20-22. Assim diz o texto: mas se tu te apartaste do teu marido e te manchaste dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste o juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio do teu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E estas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: Amém, Amém, 2 vezes. Então aqui temos uma maldição que é pronunciada contra uma mulher, e a mulher respondia Amém, Amém, a maldição. É claro, isto soa para nós muito estranho. Como é que a pessoa pode aceitar uma maldição? Porque o normal para nós é rezar Amém, Amém, como resposta a uma bênção, como depois veremos. E como é possível que uma pessoa também use Amém, Amém, para aceitar uma maldição? Agora, no Antigo Testamento, aceitava-se a maldição como castigo pelas faltas. Aceitar a maldição era reconhecer o erro e assim poder atrair o perdão. Então, o Amém usava-se para aceitar o pecado cometido e, ao mesmo tempo, aceitar também o castigo como uma forma de implorar o perdão através dessa atitude de humildade, que consiste em aceitar o pecado e depois aceitar o castigo. Então a pessoa dizia Amém, Amém. Então, digamos, dizendo Amém, Amém, a pessoa mostrava que aceitava que cometeu o pecado e aceitava que merecia um castigo. Então, se a pessoa que deveria castigar
visse no pecador esta atitude de humildade, amém, amém, então a pessoa era quase que levada a perdoar aquele pecador. De igual modo, o cristão é convidado a reconhecer o pecado e também reconhecer que em condições normais ele mereceria um castigo. E esta aceitação do pecado e este reconhecimento de que a pessoa mereceria um castigo atrai o perdão de Deus. Daí que na oração pessoal o cristão precisa olhar para o seu pecado e dizer: amém, pequei, amém, ofendi o meu Deus, amém, transgredi as leis do meu Deus, amém, comportei-me mal, amém, mereço o castigo. Então esta atitude de amém como aceitação do pecado, amém como também para dizer que merece o castigo, esta atitude atrai o perdão do Altíssimo Deus, atrai a misericórdia de Deus. Então aí já vemos que de fato é possível dizer amém, amém, não só para uma bênção, mas amém, amém também como resposta, como aceitação de uma maldição, mas devemos partir da teologia do Antigo Testamento para, de fato, nós, se quisermos também usarmos amém, amém para o pecado. Aqui, maldição para o cristão não é, digamos, uma imprecação, uma expressão que alguém pronuncia contra mim, mas aqui maldição, nós depois do Novo Testamento é o castigo que é fruto, o castigo, digamos, o mal que é fruto do pecado cometido. Então, o cristão diante de Deus reconhece que cometeu o pecado e reconhece que mereceria um castigo, mereceria sofrer um mal pelo pecado que cometeu. Então, aceitando isso, ele perdoado o pecado e não sofre nenhum mal. Então, aí se pode na oração dizer: amém, pequei, amém, não mereço o perdão de Deus, amém, ofendi o meu Deus, amém, comportei-me mal, amém, mereço o castigo, amém, mereço sofrer o mal pelo pecado que cometi. Então, esta atitude atrai a misericórdia de Deus. Então, aqui já temos o primeiro ponto relativamente ao uso do amém, que é, partindo do Antigo Testamento, Números 5, 20 a 22, que é usado amém para ratificar ou para aceitar uma maldição. Segundo ponto, o amém é usado na Bíblia para aceitar uma ordem do rei. Para aceitar uma ordem do rei, o servo também dizia amém. Primeiro livro dos Reis 1:36. Primeiro livro dos Reis 1:36. Diz: Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Assim queira ordenar o Senhor, Deus de meu Senhor e Rei. Então aqui é um exemplo de um servo que aceita as ordens do rei. Aceitar a ordem do rei, dizendo amém, era um ato de submissão e obediência. Era um ato de disponibilidade para fazer tudo o que o rei mandasse. Então, esta palavra amém, depois entra nas celebrações litúrgicas de Israel, com esta mesma carga de significado. O israelita no templo dizia amém, para expressar a sua total submissão ao rei Deus. Não
ao rei, digamos, ao rei civil, mas neste caso ao rei Deus, à divindade. Então, o mesmo significado que se usava digamos, no campo civil, amém, para aceitar uma ordem do rei, foi usada depois nas celebrações litúrgicas de Israel para aceitar as ordens de Deus, a submissão, para expressar a submissão a Deus, a completa disponibilidade do crente para cumprir as ordens de Deus. Depois, este mesmo significado passa para a igreja primitiva, para as primeiras comunidades cristãs. Ali, nas primeiras comunidades cristãs, o amém expressava também a disponibilidade do cristão para anunciar a palavra e para dar a vida por Cristo. Era o amém do martírio. O amém do martírio. O mártir, antes de oferecer a sua vida, ele dizia amém. Quer dizer, aceitava a vontade de Deus. O mártir, os primeiros cristãos que eram queimados, eram mortos, condenados à morte, sacrificados. Então eles sempre diziam amém, amém. Quer dizer, disponível para fazer a vontade, aquilo que Deus quiser de mim. Se é a morte, eu vou morrer. Então, vocês veem aí que esse segundo significado de amém passa do campo civil, onde o amém é usado para o rei, ou o chefe da família, mas depois passa para as liturgias de Israel, onde o rei é Deus. Então o povo dizia amém a Deus para dizer que nós vamos obedecer os seus mandamentos, nós aceitamos as tuas ordens. E depois do povo de Israel passa para a igreja, para as comunidades cristãs, onde, de fato, amém é usado para expressar a disponibilidade do cristão, primeiro, para sair e anunciar a palavra, porque essa era a vontade de Deus, que a palavra se espalhasse. Então, depois, mas também depois, o amém também significava a disponibilidade para aceitar a morte por Cristo. Aceitar, dar a vida por Cristo. Terceiro significado do amém na Bíblia: o amém é usado para aceitar uma oração, especialmente no fim de uma doxologia. Para aceitar uma oração, é uma resposta. O amém é usado como resposta do povo, uma resposta do povo às invocações. E isso é muito presente nos Salmos, sobretudo os primeiros 4 livros de Salmos. Aí encontramos este amém para responder. Vamos tomar, por exemplo, o Salmo 40. O Salmo 40, versículo 14, diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então responde-se amém, amém, 2 vezes. Então aí estamos a ver que o amém é usado para aceitar uma oração, para responder a uma oração, a uma doxologia. Então, aceitar uma oração através do amém queria dizer assumir a oração feita como minha. E eu dizia amém, digamos, a pessoa dizia amém, e dizendo amém após uma invocação, a pessoa aceitava, assumia a oração feita
como sua, como se fosse ele a rezar, como se a tivesse feito ele. Agora, este amém, depois de uma oração de outrem, de uma outra pessoa, é um amém de intercessão. É um amém de intercessão. Quer dizer de assumir a intenção do outro e apresentá-la diante do Senhor como se fosse minha. Este amém é importante para mostrar a solidariedade espiritual. Então, alguém faz uma invocação e eu digo amém. Então, este é um amém de intercessão, quer dizer, eu assumo a intenção do outro e apresento-a diante do Senhor, dizendo amém. E eu tomo aquilo que ele acaba de dizer como se fosse minha oração e, em poucas palavras, sem repetir tudo o que ele disse, só através do amém, então eu apresento isso diante do Senhor. Então é um amém de intercessão. E mostra a solidariedade espiritual entre a pessoa que diz amém e aquela que fez a oração principal. Então, é importante também este terceiro significado do amém, que é para aceitar uma oração, para responder a uma doxologia, a uma invocação. Vamos ao quarto significado, que parece também interessante, é que o amém na Bíblia abre o louvor. Abre o louvor. Vamos ler o primeiro livro de Crônica 16:36. Crônica 16:36. Diz assim o texto: bendito seja o Senhor Deus de Israel pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse amém e louvaram o Senhor. Se vocês se prestaram atenção a isso, vou ler mais uma vez esse texto, esse versículo. Crônicas, primeiro livro das Crônicas, 16:36. Bendito seja o Senhor Deus de Israel pelos séculos dos séculos. E todo o povo respondeu amém. E depois louvaram o Senhor. Então, vocês estão a ver aí que o amém abre o louvor. Eles respondem amém e depois louvam o Senhor. Este amém é usado para dar início a um momento de louvor, antecede o momento de louvor. Todos diziam amém e depois começavam a cantar salmos de louvor ou outras orações de louvor. Era um amém que predispunha os corações da Assembleia para louvar o Senhor. Por isso é que antecede o louvor. Era o amém, um amém que podemos dizer, um amém que chama ou convida Deus para o momento de louvor. É um amém que convida Deus para o momento de louvor. Então, começar com amém e depois louvar o Senhor. Amém e depois louvar o Senhor. Então, é como se estivéssemos a convidar a Deus para este momento de louvor. Isso digamos, é interessante no sentido de que nós podemos estar numa capela ou numa igreja distraídos, a conversar ou a fazer outras coisas, mas antes do louvor começa-se com amém. É uma maneira de convidar a Deus para dizer que agora já não estamos a fazer outras coisas, mas vamos começar um momento dedicado a Deus. Então, amém. Então, é um momento que é uma maneira de abrir o louvor. Abrir o louvor, convidando a Deus que venha aqui neste momento para receber de mim os louvores e as honras. Isto aqui é interessantíssimo. Precisaria de uma certa sensibilidade, não é, para poder perceber a utilidade deste
deste quarto significado do Amém. É verdade que na Igreja Católica, nas liturgias, este quarto significado não é muito presente, embora nos salmos, para quem reza os salmos, ou laudes, ou vésperas, há salmos que têm esta característica, Amém, depois uma invocação de louvor, depois Amém, ou Aleluia, depois invocação de louvor, Aleluia. Isso está aí, mas como cultura, tradição católica, não é. Talvez nos irmãos protestantes, sim, tem muito disto de abrir o louvor com um Amém, mas não é pecado se alguém quiser de fato fazê-lo em casa. Se não é possível numa assembleia, em casa pode Amém, depois fazer uma invocação de louvor e terminar dizendo Amém, ou simplesmente terminar assim, começar com Amém. É uma maneira de invocar a Deus que venha fazer-se presente naquele momento e naquele lugar que a pessoa está a rezar, a pessoa está a invocar. Quinto significado do Amém é um Amém que acompanha digamos, a prostração ou a oração de joelhos, a adoração. É um Amém que é usado na Bíblia. O Amém é usado acompanhado de gesto de levantar as mãos, prostração ou de joelhos. Neemias 8:6. Esdras bendisse o Senhor, diz o texto, não é? Neemias 8:6. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. Então, a ver que o Amém é usado para acompanhar o levantar das mãos e depois o prostrar-se e adorar. Este Amém é um Amém assim chamado de reconhecimento da presença de Deus. E também o reconhecimento da pessoa orante. É o Amém de reconhecimento da presença de Deus naquele lugar e o reconhecimento do orante, daquele que está a orar. Era como dizer, Amém, sei que estás aqui, ó Deus. Amém, eu também reconheço que estou aqui. Alma, corpo e mente, todo o meu ser está aqui. Então, este Amém, no quinto significado, é um Amém de reconhecimento da presença de Deus e também da presença da pessoa que está a rezar. Este Amém é muito importante porque para que aconteça a oração é preciso que eu esteja consciente da presença de Deus neste lugar, neste momento. E também eu esteja consciente da minha presença com todo o coração, com toda a minha mente e com todo o meu espírito. Então é um Amém de reconhecimento da presença de Deus e também de consciência da presença do orante. É importante este Amém. Como é que se usa para nós, o cristão? Como é que poderia usar este Amém? Chegado o momento da oração, a pessoa senta-se ou fica de pé, um momento de silêncio, e depois diz Amém. Amém. Então aí ele reconhece que Deus está aqui e eu também estou aqui. Não estou distraído, eu estou aqui. Todo o meu corpo, a minha alma e todo o meu ser, estou aqui. Então é o Amém do reconhecimento da presença. É um Amém que de fato ajuda a rezar, a concentrar-se. É um Amém. Pode ser até repetido 2, 3 vezes, não só uma vez. Se eu estou sentado para começar a oração, eu digo Amém. Amém.
amém. Amém. Então, devagar, em silêncio, vou me concentrando, vou reconhecendo a presença de Deus e vou reconhecendo também a minha presença aqui e agora, neste lugar e neste momento. Então, é o amém do reconhecimento da presença. Vamos ao quinto significado de amém na Bíblia, o amém exortativo. O amém da exortação, ou também chamado o amém educativo. É um amém que se usa para confirmar um conselho forte ou uma exortação forte. Então, é o amém exortativo. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Vocês estão a ver aí, era, digamos, uma afirmação para educar os jovens, para educar os adultos, então para reforçar a verdade que se queria transmitir, para reforçar o conselho. Então terminava-se o conselho dizendo amém. Então o jovem sabia que era um conselho importantíssimo para si, ou a criança, ou o adolescente, ou também o adulto, se for uma exortação muito importante para a sua vida. E temos outro exemplo de amém exortativo na primeira carta de João, 5:21. Primeira carta de João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, assim termina. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, é um amém exortativo ou um amém educativo. Este pode ser usado, insisto, são coisas que se perderam ao longo da tradição da igreja, não se usa quase nunca, embora esteja na Bíblia. Está lá, mas nós não usamos. Mas numa família cristã, pode, uma reunião cristã para dar conselhos a alguém que pecou, ou alguém para ajudar alguém a melhorar a sua vida. Não soa mal que se termine o conselho dizendo amém, simplesmente para reforçar que o conselho que lhe foi dado é um conselho forte e importante para aquela pessoa. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim
que és mãe na dor e na alegria. Tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sobe teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção. Te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje. Estamos a aprofundar o uso do Amém na Bíblia e daí esperando ajudar a enriquecer a nossa oração neste ano da oração, o ano 2024, o ano da oração. Vamos ao sexto significado do Amém. O Amém na Bíblia também é usado para reforçar uma verdade sobre Deus. Reforça uma verdade sobre Deus. Romanos 9:5. Deles descende Cristo, assim reza o texto. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Então aí é a verdade sobre Deus. Paulo usava isto porque ele enfrentava a oposição da sua pregação, nem tudo o que ele ensinava era aceite. Então, para reforçar a verdade daquilo que ele ensinava, terminava também dizendo amém, para mesmo sublinhar a verdade de Deus, as verdades de Deus que não podem ser negadas, devem ser por todos aceitos. Então, aqui nós estamos também num mundo em que há muitas verdades de Deus que estão a ser negadas, há muitas verdades de Deus que estão a ser descartadas pela humanidade e por grupos setários, grupos fundamentalistas. Então, estamos a perder a força do Amém na afirmação das verdades de Deus. Também os pais, a dificuldade que encontram na educação dos filhos, os formadores na educação ou na formação dos jovens para o sacerdócio, para a vida consagrada. Então há muitas verdades que não conseguem penetrar, verdades de Deus, verdades do Evangelho que não conseguem penetrar. Agora, o que se fazia nas primeiras comunidades cristãs? Usava-se amém para recalcar que a verdade que estava a ser transmitida.
Isto é um bocado próximo ao amém exortativo, não é? O significado número 5. Só que o amém exortativo não é necessariamente sobre as verdades de Deus que estão a ser negadas. Pode ser qualquer outra exortação. Enquanto que o número 6 é para reforçar uma verdade sobre Deus que não pode continuar a ser negada. Então há muitas verdades do Evangelho, há muitos valores bíblicos, muitos valores evangélicos que estão a ser negados hoje. A igreja precisa de recuperar a força da pregação com o amém, para reforçar a verdade de Deus, para que as pessoas deixem de negar as verdades divinas. Sétimo significado, o amém conclui uma bênção. O amém conclui uma bênção. Neste caso, é um amém dirigido a Deus e significa estou firme no que acabo de pedir, ou confirmo, aceito a bênção que acabo de receber. Isso está em Romanos 15:33. Romanos 15:33. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Então, esta é uma aceitação da bênção e uma conclusão da bênção. Agora aqui eu gostaria de distinguir dois pontos neste amém final após a bênção. Pode ser uma resposta da pessoa que recebe a bênção, ou pode simplesmente ser uma conclusão da bênção, da própria pessoa que está a dar a bênção. Ela pode também dizer amém. Agora, se for dito pela pessoa que recebe a bênção, amém é uma aceitação, é uma confirmação da bênção recebida. Se for dito pela pessoa que está a dar a bênção, a própria pessoa que está a dar a bênção é a própria que também diz amém, conclui dizendo amém, é simplesmente o amém de confirmação daquilo que a pessoa acaba de pronunciar. Eu confirmo que é assim mesmo. Romanos 15:33 dizíamos, não, como exemplo, tomávamos este como exemplo, e diz assim o texto: e o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Esta é uma carta, não é que havia alguém que respondia, é o próprio Paulo que responde ou acrescenta ou termina a sua bênção com amém. Então ele está a confirmar, está a dizer que esta bênção que eu acabo de dar, eu aceito-a, eu assumo-a, se fosse para dá-la uma segunda, terceira vez, eu a daria, eu aceito-a, eu confirmo que é esta bênção que estou a dar, eu não desminto, eu não volto para trás, é esta bênção que quero dar. Então, amém, assim a dou com toda a força, amém. Sétimo significado, ou sétimo uso, se queremos, da palavra amém, era para responder a uma ação de graças feita em voz alta. Isto era muito comum na igreja primitiva, uma ação de graças feita em voz alta. Então alguém respondia amém. 1 Coríntios 14:16, primeira carta aos Coríntios 14:16, diz: de outra forma, se só renderes graças com o Espírito, como dirá amém a tuas ações de graças aquele que ocupar o lugar de simples? Então aqui estamos a ver, alguém ocupava um lugar dos simples e respondia amém às ações de graças da outra pessoa. Então, o amém usado para responder às ações de graças feitas em voz alta, que é mais um desafio para nós. Vamos ao nono ponto, nono significado.
o amém como expressão de adoração. Como expressão de adoração. O Apocalipse 19:4. Apocalipse 19:4. Então os 24 anciãos, aí diz o texto, assim diz o texto. Então os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo: Amém, aleluia. Amém, aleluia. Então é uma expressão de adoração. É daquelas expressões que, segundo o livro do Apocalipse, podem também dispensar outras palavras. A pessoa pode estar de joelhos ou prostrada e simplesmente repetir Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia. É uma expressão de adoração. Podem também fazer-se momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e aí ter momentos 5 minutos, 10 minutos de ir repetindo Amém, aleluia, Amém, aleluia, Amém. Aleluia, é uma expressão de adoração, mesmo se a pessoa não está perante o Santíssimo Sacramento em casa, pode estar de joelhos ou sentado ou deitado. Quem, por exemplo, está doente, está na cama, pode adorar, mesmo sem dobrar o joelho, pode adorar com esta expressão. Amém, aleluia, sem pedir nada, sem fazer outras orações, simplesmente ir repetindo Amém, aleluia, Amém, aleluia, Amém, aleluia. Então é uma expressão de adoração ao Santíssimo Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Último ponto é que o Amém abre e fecha uma oração de louvor. Abre e fecha uma oração de louvor. Antes víamos no Antigo Testamento um caso em que o Amém abria o louvor. Apenas abria. E dizíamos que era uma maneira de invocar a presença de Deus. Aqui vemos em Apocalipse 7:12 que não só abre o louvor, mas também fecha-o. Abre o louvor e o fecha. Então, abre e fecha uma oração de louvor. E por que isso acontece? Abrir e fechar uma oração de louvor. A oração de louvor fica no meio entre 2 améns. No início, amém, e no fim, amém. E uma oração curta de louvor fica no meio. Vamos ver aqui Apocalipse 7:12. 7:12 é um exemplo disso. Amém. Abriu. E qual é o louvor? Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E fecha a oração, amém. Então, este é um exemplo do amém que abre e fecha o louvor. Agora, qual é o significado? É que o que está no meio entre os 2 améns é reservado a Deus. São palavras especiais para Deus. Então, isso também é importante experimentá-lo. Eu tenho experimentado nas minhas orações pessoais este tipo de oração com amém, este número 10 aqui da oração com amém, que abre e fecha. Por exemplo, digo amém. A ti, Senhor, a bênção e a honra. Amém. Por exemplo, depois de um momento difícil na vida, então diz amém. A ti, ó Deus meu protetor, toda a minha ação de graças. Amém. Então, o que está no meio são palavras, digamos, reservadas
a Deus. São palavras sagradas, preciosas, palavras selecionadas por mim para dedicar ao meu Deus em louvor ou em ação de graças. Então, é por isso que se usa o amém no início e o amém no fim. Mas devem ser sempre, no meio, vão invocações muito curtas. Não precisa fazer uma oração muito longa. Então, este é um amém que de fato é muito simples de usar para quem quiser experimentar este tipo de amém, que se usa para realçar a solenidade das palavras que estão entre os dois améns. Aquilo que está no meio é algo solene e é algo precioso, é algo bem selecionado, como para louvar o meu Deus ou para agradecer ao meu Deus. Então, aqui este exemplo de Apocalipse 7:12 é emblemático, não é? Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então aí eu desafio-vos a experimentar alguns destes 10 usos de amém na Bíblia. Podem ajudar, a meu ver, e tenho a certeza que podem ajudar a melhorar a nossa oração, para que não seja monótona, feita sempre a oração, sobretudo a oração pessoal, falo mais da oração pessoal, que não seja monótona. Estes elementos podem enriquecer, mas é bom pô-los em prática. Alguns destes é bom pô-los em prática, não só aprender na palestra, agora na explicação, e depois ficar aquilo só para aumentar os nossos conhecimentos. É bom experimentar estes 1, 2 ou 3 destes tipos, digamos, estes diferentes significados ou usos do amém na Bíblia. Então, podemos ficar por aqui, queridos irmãos, queridas irmãs. O Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Obrigado pela atenção. A palavra do Senhor permanece hoje e sempre. Quem a pratica viverá eternamente. Quem a pratica viverá eternamente. Petisco Bíblico. Sinta o sabor e as delícias das Sagradas Escrituras. Com a palavra de Deus que alimenta e ilumina a sua vida. Iniciativa da Animação Bíblica da Paróquia São Francisco Xavier de Benfica, em parceria com a Rádio Maria Moçambique.